Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 15 de junho de 2021, pregão de terça-feira. E o pregão de hoje o índice ele continua em movimento lateral, tá? E possivelmente, conforme eu já falei já por esses dias todos, ele vai continuar com essa lateralização, possivelmente até que a média de 20 chegue no preço. Tá? A gente aplica aqui o retângulo delimitando a máxima e a mínima já atingida, e enquanto os preços se mantiverem dentro do retângulo, nada a fazer. E também não há nenhuma conclusão, nenhuma projeção, nenhuma possibilidade de traçarmos qualquer expectativa aí para a bolsa. Tá? Quando ele entra em lateralização, ele fica sem tendência, tá? Nós temos a tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. Nós temos a tendência de baixa, com topos e fundos descendentes. E nós temos a lateralização, também chamada de consolidação, também chamada de sem tendência. Ok? Nos gráficos de 60 minutos, ele está aí, se movimentando dentro da região de consolidação. E no mini índice, no gráfico de 5 minutos hoje, foi bem feio, tá? Ele foi muito lateral, Você pode ver que ele oscilou lateralmente, teve um movimento maior aqui, de queda. Quando voltou para fazer pullback nas médias, rompeu acima das médias e aí voltou e ficou segurando na média de 200. Nenhuma possibilidade de trade, de tendência, nada, muito feio, tá? A gente espera sempre um dia direcional, tá? Uma perna, tá? De baixo, uma perna de alta, tá? E aí a perna ela tem que formar o primeiro pivô, e aí tem que confirmar o primeiro pivô, tá? O ideal seria que esperasse o segundo pivô ser formado e tal, mas como a oscilação dos preços é muito forte, a volatilidade no mini índice é muito forte, acaba que os preços ficam, não formam de maneira tão simétrica assim na maior parte dos dias, tá? Então não adianta ficar tentando tirar leite de pedra, Não vejo possibilidade de trade, não vejo, E é isso aí. O mini dólar, por sua vez, também movimento lateral, tá? Também movimento lateral. E essa novela vai se dar aí, até a média poder chegar no preço, tá? O mercado está muito indeciso. Na região de R$5 aqui tem muita gente defendendo, comprando, Os analistas, os economistas, eles fazem estimativas, cálculos, etc. E fazem aí, suas projeções, tá? E definem o preço que eles consideram como um valor justo, tá? De todos os ativos, de commodities, de moedas, etc. E o mercado tem considerado que os R$5 é uma zona de suporte muito forte, tá? Que dentro da realidade econômica brasileira, R$5 é um valor mínimo que o dólar vai chegar, tá? Então é sobre esse ponto de vista que o mercado trabalha, essas projeções e tudo mais. Afinal de contas, os relatórios, as análises, as notícias, tudo corre, e a maioria das pessoas lê as mesmas coisas e chega às mesmas conclusões, tá? Só que também há um número grande de pessoas também vendendo, vendendo também, porque não esperava que o dólar fosse chegar no patamar de R$5, tá? Na região aqui, ele tá 5,05, apenas 5 centavos acima de R$5. Então, por conta dessas possibilidades, o mini dólar ele subiu, caiu, subiu acima da média de 200, caiu novamente, fez um repique aqui na média de 8 períodos e não desenvolveu muito depois do repique, Esse é o problema de se entrar no repique, principalmente depois de bastante esticado, tá? E aí teve
né? O cruzamento das médias deu aqui em cima. Não, acho que não, acho não, né? Não teria possibilidade de entrar vendido acima da média de 200, sendo que a média não foi rompida aqui na frente, aqui atrás, tá? Então assim, quando a gente faz uma análise do gráfico parado, a gente faz uma análise, eu chamo de análise fria, né? E é uma análise errada, porque eu posso olhar aqui, ó, e pegar o seguinte, olha só, eu pego aqui, ó, o cruzamento das médias deu aqui em cima, fui aqui, cruzar aqui embaixo aqui, ó, 42 pontos, né? Aí, ó, 42 pontos no mini dólar hoje e tal. Só que é o seguinte, meus amigos, o gráfico parado é muito fácil. A dinâmica a gente tem que analisar o gráfico de acordo com a dinâmica do trading, tá? Então o ideal seria analisar ele assim, ó. E assim, analisando assim, né? Não sei porque não aparece aqui, fica só mexendo na tela. Maravilha, né? Vamos ver aqui se agora vai. O ideal seria assim, ó. Analisar assim, ó. Olha só, ele fez um pullback aqui, ó. Olha só, cruzou as médias para cima, fez um pullback. Aqui formou um doji. Será que entrar comprado aqui com alvo na média de 200 seria bom? 2 pontos seria viável? 2 pontos, sendo que você tinha que arriscar aqui 1 ponto. Vamos ver se foi. Ó, voltou de novo na média. Aí já forma um topo do mesmo tamanho que o topo anterior. Agora bateu lá e voltou, tá? Quem tivesse entrado aqui teria tomado um calor. Se tivesse colocado stop abaixo da média de 8 períodos, teria tomado stop. Então veja como que a dinâmica dos preços você vai tomando decisões, né, baseado naquilo que está acontecendo aqui, tá? E aí é muito fácil você virar aqui, ó, e pegar o gráfico e ver que ele foi até acima da média de 200, mas aí depois ele voltou e aí ele foi acima de novo. Então assim, o que você faria aqui? O ideal do day trading, o ideal do trading, tá? Seja day trade, swing trade, position trade, é você esperar ele formar a situação mais ideal possível, tá? O que acontece? Você tá aqui, ó. Vamos supor que tá aqui, o preço está aqui, tá? Qual que é a situação ideal, tá? A situação ideal, os preços eles estão indo acima e abaixo da média. A situação ideal é você, por exemplo, aqui, ó, quando caiu, seria você esperar a queda, esperar uma correção na média de 20 períodos e a retomada da queda, tá? Esse aqui, ó, foi um impulso forte. Então o ideal é você esperar a formação de um pivô na média de 20 períodos para você pegar essa projeção, esse pivô e poder projetar para baixo e entrar dentro do contexto de uma projeção de Fibonacci, tá? Esse é o ideal. Só que existe um grande paradoxo, que é se você esperar a situação ideal, você vai ficar de fora na maior parte das vezes. Então assim, é um dilema que no day trade, principalmente, o day trader enfrenta, tá? E aí é aquela, você tem que construir o seu próprio caminho. Você não vai virar um day trader profissional, fazendo curso e tudo mais. Não, você vai ter sucesso testando na prática, tá? Testando na prática o que funciona, o que não funciona, e tomando stop e enfrentando o stop, tá? O day trade, às vezes eu confesso que me dá um certo desânimo, tá? Inclusive eu tava pensando, foi até hoje, que eu faço, né, nesses vídeos assim, de olho no mercado, nesse vídeo de fechamento, eu faço análise do mini índice mini dólar. E acontece que as minhas planilhas, meus estudos são 99% voltados para ações e swing trade, né? E eu gasto muito tempo com mini contratos. Então eu vou fazer uma enquete para ver isso, pessoal, se esses estudos de mini contratos servem para eles de alguma forma, tá? Porque eu faço os estudos mais ou menos na hora do almoço, assim, todo dia, né? Depois de meio-dia, 1 hora e tal,
depois que o mercado americano já abriu, já deu aí pelo menos umas 2 horas aí do mercado, tá? Mas também não quer dizer que o estudo que eu faço serve para a pessoa fazer o trade, tá? Eu não tenho sala, né? Não pretendo ter sala, pelo menos por enquanto, né? Existem algumas questões de regulamentação também, então não quero entrar nesse negócio. E também não sei se eu também teria competência para ficar, né, operando aí os mini contratos futuros, tá? A minha especialidade é swing trade, né? Principalmente swing trade de ações. Swing trade de ações, sim, eu ganhei dinheiro e um dinheiro considerável, tá? Swing trade de ações, sim, eu tenho um resultado, tá? E a planilha de setups lá fala por si mesma, né? Então a minha especialidade é swing trade de ações, né? E eu fico aqui fazendo os estudos day trade e eu nem sei se vale para alguma coisa, porque tem vezes que eu chego aqui e igual hoje para mim não foi um dia de operar nem mini índice nem mini dólar, tá? Porque para mim eu penso no contexto da tendência. Eu só opero, por exemplo, a minha especialidade é swing trade de ações, tá? Qual o contexto que eu opero? Tendência, meu amigo. Eu espero a ação entrar em tendência. E, para mim, não interessa se está subindo, se está caindo, se tem uma grande perna de alta, grande perna de baixa. Não interessa. Porque não interessa se o preço aqui, ó, se o mini dólar ele teve um grande impulso de queda. E aí você olha e fala, nossa, poderia ter entrado vendido aqui em cima, aqui embaixo. Se não caiu dentro do contexto da tendência, esquece. Então você tem que escolher se você é um trader de tendência ou não, tá? Eu sou um trader de tendência. Então, quando eu entro aqui, ó, tá, eu coloco a média de 8 períodos e vejo repiques na média. Tá, mas pra mim, olha só, do mesmo jeito que a média fez repique aqui em cima, ela fez repique aqui embaixo e não andou muito. Tá, e aí qual o critério que você tinha para poder saber se o preço ia andar muito aqui e aqui não? Você tá entendendo? Agora, quando o preço faz correção na média de 20, volta e rompe abaixo do fundo, confirmando o pivô de baixa, eu taco uma projeção de Fibonacci sobre o pivô e eu tenho aí projeções, eu tenho alvos, tá? É nesse contexto que eu trabalho. Por quê? Porque essa é a metodologia mais simples e mais fácil. Não adianta, sabe, teve gente que já me criticou, já teve gente que veio comentar nos meus estudos, falando, você falou que não teve trade no mini dólar, no mini índice, teve trade aqui, não sei o que. E aí eu fiquei preocupado e tal. Eu já não mais me preocupo com isso, tá? Porque eu, particularmente, sou um trader de tendência. Eu ganho dinheiro operando tendência. E é no contexto da tendência que você tem a melhor relação risco-retorno, que você tem um método e o seu método funciona, tá? E sim, é o contexto mais fácil, gente, mais fácil, tá? Mais fácil. E aí, quando a gente vai aqui para os mini contratos, né, me dá um certo desânimo, porque eu olho aqui, ó, e não tem tendência, eu não vejo tendência. Eu vejo um grande pulso de alta, um grande pulso de baixa. O que eu espero? Eu espero a formação de uma perna grande. Eu espero correções na média de 20 e retomadas de expansão, correção, expansão, correção. É isso que eu espero, tá? E é isso que o trader de tendência tem que esperar. Agora, só que o day trader, o que acontece? É frustrante para um day trader, tá? Eu já tentei operar mini contratos futuros, eu operei em mesa proprietária, tá, com o dinheiro dos outros. E é frustrante você ficar o dia inteiro, de 9 da manhã às 6 da tarde, na frente do computador, caçando topo e fundo, e chegar no final do dia você não fez nenhum centavo, tá? É frustrante, muito frustrante. Parece que o seu dia foi perdido. Só que é uma atividade que você tem que fazer dinheiro no dia que tem tendência, e no dia que não tem tendência você tem que fazer nada. Só que é psicologicamente difícil fazer isso. Psicologicamente difícil. Por isso que, para mim, qual que é o exemplo de um day trader de sucesso? Para mim, é o Oliver Velez. O Oliver Velez, ele opera as 2 primeiras horas do pregão, gráfico de 2 minutos, ele opera ações americanas. E ele opera só as 2 primeiras horas do pregão. Só. Depois, o resto do dia vai fazer outra coisa. Para mim, essa é a definição de trader de sucesso, tá?
Não é necessariamente aquele que fica o dia inteiro na tela do computador, mas é aquele que entra no momento específico e quando ocorre a situação específica, ele vai lá e faz, tá? E aí é o seguinte, ele dedicou 2 horas do seu dia. Ele pode não ter operado nada naquelas 2 horas, não ter tido tendência, seja lá o que for. Pode não ter acontecido nada. Ele não vai ter a sensação de que ele teve o seu dia perdido, porque ele se dedicou 2 horas. Entende? Então, assim, essas questões, a gente precisa... O day trade ele é tão difícil, porque ele tem várias questões psicológicas, emocionais, envolvendo ali na atividade de trading. Tá? E aí a gente precisa fazer uma amarração de tudo isso. Tá? Uma amarração de todos esses elementos. Sabe? Como que você pode se dedicar ao trading sem ter essa sensação de que ter o seu dia perdido se você não operar? Tá, eu vou te dar um exemplo. Um dos exemplos é você ter uma outra fonte de renda. Você não ganhou dinheiro no trade hoje, mas você ganhou dinheiro com a outra coisa. Você tem uma loja de e-commerce, você tem outra fonte de renda, tá? E você não precisa de tirar dinheiro do day trade. Pronto, esse é um contexto que gera uma segurança psicológica melhor. Tá? Acontece que a maioria vem para o day trade, assim como eu vim para o day trade e quebrei a cara mesmo, arrebentei a cara, tá? Porque eu tinha que fazer uma renda grande, porque eu tinha um salário muito grande, né? Eu tinha um cargo alto, eu tinha um salário muito grande, e aí saí e falei, não, agora eu vou fazer o meu salário aqui no day trade. Né? Eu tinha dó, né? Eu tenho dó de mim, né? Do meu eu do passado. Então, assim, me desanima, sabe? Eu tenho um certo desânimo ao analisar essas questões, porque, ao contrário do mini índice milha dólar, veja bem, eu mostrei aqui, ó, olha só, Magazine Luiza. Olha só, Magazine Luiza foi um papel, isso aqui é o gráfico diário de Magazine Luiza. Acionou nosso trade aqui, ó. A gente viu o preço cair, o nosso stop estava lá embaixo. O preço veio até a média de 20 e voltou a subir. Eu postei um estudo hoje falando sobre isso, sobre a importância de você manter o stop no lugar certo. Porque em muitas ocasiões nós vamos ter a nossa ordem acionada, ver o preço voltar contra, mas nós temos que permanecer firmes. Mas a gente permanece firme não é de maneira aleatória. É dentro de uma segurança, dentro de uma relação risco-retorno e tudo mais. Então, assim, olha só, a Magazine Luiza retomou o movimento de alta. Você tem que ter a paciência de esperar todos esses dias, né, os preços serem formados, os pregões serem formados. Mas você não tem essa ansiedade de ficar tentando mexer o stop, não sei o que. Sabe, é o contexto de swing trade. Você analisa com o espaço de dias, você analisa o papel, analisa o contexto, vê o volume, vê tudo mais, e aí no contexto da sua análise, você vai lá e faz o seu swing trade, tá? E espera ele evoluir, tá? Com as suas ordens programadas e tudo mais. Então, assim, é uma realidade muito mais tranquila e muito mais técnica do que ficar como um louco dentro lá dos mini contratos tentando adivinhar se o preço vai subir ou se vai cair. Tá? Bate na média, aí ele não sobe. Bate na média de novo, ele não sobe. E você tentando comprar. É uma angústia muito grande. Tá? E aí, muita gente tem que falar mesmo que a análise técnica não funciona. Porque no contexto do day trade, sabe, os preços podem ir. Olha só Magazine Luiza. Chegou, subiu lá em cima e fechou aqui embaixo. Quem estava apostando que o preço ia fechar lá em cima, levou ferro, levou tinta. Sabe, mas dentro do contexto do day trade, o day trader que achou que o preço ia fechar lá em cima, tomou stop. O swing trader, assim como nós, comprou lá em R$20,70. Tá tranquilo agora. Agora ele pode pegar o stop dele e subir o stop. Tá? Então, assim, swing trade, ele é muito mais fácil. Mas a maioria não vai para o swing trade porque não tem como você operar alavancado no swing trade. Assim como você opera no day trade, né? Só que day trade é terra de malandro, tá? E mini contratos futuros é cemitério de malandro. Então, assim,
né, eu falei tudo isso, às vezes eu falo umas coisas assim, né, aleatórias, eu vou falando e as coisas vão se desenvolvendo, eu não penso muito, né, o que eu vou falar antes de fazer o vídeo, mas eu tive pensando nessas coisas hoje e resolvi aí dar essa desabafada sobre como o day trade é difícil, tá, e que na maioria das vezes que eu vou fazer os estudos de day trade, não vai ter contexto de tendência, não vai ter trade, não vai ter nada, tá, não vai ter nada, a gente vai olhar pro gráfico, e vai ver que subiu, caiu, tá? Então, essa é a realidade do day trade e tem que ter paciência, tá? Tem que ter muita paciência. Olha só, eu postei hoje um estudo sobre SAPRE 11, Setup Gift no gráfico diário, Candle barra elefante, com Gift, entrada 5 centavos acima, com stop 5 centavos abaixo. Tá? Olha só, setup de swing trade, né, um padrão que tem um alto grau de assertividade. Então, assim, muito mais fácil, muito melhor, né, você operar dentro desse contexto do que ficar tentando caçar topo e caçar fundo, tá? Nosso site grafistas.com.br, sugiro que você entre, né, veja lá todos os nossos conteúdos, tá? Veja todos os nossos depoimentos e faça já a sua assinatura se você quer os nossos estudos, tá? Apenas com os estudos, eu mostro aqui, ó, setups, né, igual eu tô mostrando aqui, de SAPRE 11 e tal. Mas assim, né, eu tenho a planilha de setups que eu tenho quase de 200% de lucro. Quase 200% de lucro na planilha de setup. Se você não acredita, você pode fazer a sua assinatura. Você tem 7 dias gratuitamente para você cancelar. Veja, você vai ter acesso à planilha, analisa a planilha, chega à sua conclusão. E se você acha que é mentira, que não é verdade, que os conteúdos não são bons, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que nós vamos dar o seu dinheiro de volta, tá? Então, aqui não tem nada de... A gente tem a garantia, satisfação garantida 100%. Já teve pessoas que entraram, teve gente que entrou e aí um boleto lá foi cair, a pessoa que não tinha, não vou poder gastar esse mês e tal, devolvi o dinheiro da pessoa 100%. Se eu prometo isso, eu tenho que cumprir. É o mínimo de ética, tá? É o mínimo ético que eu tenho que fazer, ok? Então fica aí a dica, tá? Até pra mim, pra nos ajudar, tá? Porque muita gente também fica, né, com os nossos conteúdos gratuitos e não... Então, assim, uma forma de assinar também é manter também, né? Nos manter aí, possibilitando a gente poder se dedicar a esse trabalho, ok? Então, os estudos de hoje foram esses, né? Foram mais uma desabafada aí dentro sobre essas questões aí de trade, day trade, etc. Mas também, né, de vez em quando a gente tem que parar para pensar e trazer algumas coisas para nos levar à reflexão sobre a nossa realidade, porque muita gente, a gente entra dentro de uma realidade, a gente entra dentro de uma atividade, né, e a gente fica como louco ali tentando ter sucesso e tudo mais, e a gente precisa analisar de fora, né, para conseguir entender se o que a gente está fazendo é o certo, se vai gerar resultado, se a gente está caminhando para o sucesso a longo prazo, tá? Sobre essas questões. Então, assim, hoje foi mais uma reflexão do que propriamente estudos de análise técnica. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.